Boa noite, meninas, boa noite, meninos, né? Com muito amor, com muito carinho que estamos todos reunidos aí, né? Assistindo esse vídeo, tô tentando acertar aqui a imagem, a câmera, tô me sentindo meio blogueira e tô gostando, brincadeira. Bom, então nós vamos dar continuidade ao estudo, falando hoje do capítulo 5, no Evangelização no Mais Além. Espero que todo mundo tenha lido o capítulo 4, né, que ele é importante para essa continuidade. E como eu coloquei lá no grupo, todo mundo ali anotando alguma coisa que queira complementar e também dúvidas para a gente estar discutindo ao final dos vídeos, ok? Vamos lá, eu vou lendo e fazendo comentários. Encaminhamos para o local destinado a reunião que os tarefeiros encarnados realizavam antes da tarefa da evangelização. O relógio apontava menos de um quarto de hora para seu início. Os servidores de nosso plano estavam a postos e preparados, aguardando os irmãos encarnados. Bom, o que é isso? Lá no nosso centro, no Manuel Soares, aquela reunião que começa ali às 7 e pouquinho, ela é a reunião de preparação, né? É onde o Lúcio fala aqui da importância desse momento. Nós realizamos ela assim no nosso centro, onde é feito ali um momento de oração, onde cada um fala das tarefas que vão realizar naquela noite, né, onde anotam ali todos os recados e fazem ali uma prece bem bacana para a gente iniciar os trabalhos. As lições estavam previamente selecionadas para atender às necessidades do dia. Aos poucos chegavam os tarefeiros. À medida que se reuniam em grupo, podíamos perceber suas inquietações íntimas e suas disposições para a tarefa, de maneira que lhe sentíamos a vibração. Olha que bacana. Ele conta aqui, né, como que eles percebiam as inquietações. Então vamos lá, vamos voltar à nossa prática do nosso centro. Quantas vezes a gente vira e fala assim, hoje eu não vou no centro, hoje eu não quero ir, hoje estou com preguiça. Então às vezes acontece um problema, eu falo assim, hoje eu não tô com a cabeça, não tô, hoje tá chovendo muito, e nossa, hoje eu tive muito problema no trabalho, tô muito preocupada, hoje eu preciso de tomar um banho e deitar. Mas aí vem aquela vozinha, aquele sentimento gostoso, que fala, não, eu preciso ir. Quando a gente chega lá com esses sentimentos e a gente passa por essa reunião de preparação, eles estão lá, prontos a nos ajudar nessas inquietações, nessas dúvidas com relação ao trabalho, né? Sentindo toda essa vibração. Observamos que, ao se conectarem em prece, perceberam dos trabalhadores espirituais, receberam dos trabalhadores espirituais preparados para tal um passe individualizado. Ou seja, quando a gente já chega ali, a gente já recebe um passe, né? Para vibrar, todo mundo ali no mesmo nível. Aqueles que estão com suas inquietações, com suas preocupações, né? Harmonizando todo, preparando o grupo de uma forma... eu imagino de uma forma uniforme para o trabalho. Muito grandioso, né? O coordenador encarnado, inspirado por um servidor de nosso plano, proferiu a prece. É muito bacana, né? Que às vezes a gente vai fazer uma prece que a gente pensa assim, meu Deus, não sei de onde que eu tirei essa prece, né? Assim, nossa, mas eu nem estava pensando em dirigir minha prece dessa forma. Ou seja, eles nos inspiram para a prece. Então, aquela prece que é dada ali, ela é toda inspirada, direcionada para essa harmonia do trabalho. Aninha, que observava a tudo com curiosidade, perguntou-me, passe?
Enquanto era evangelizadora na terra, não imaginava que recebíamos passe antes da tarefa. A gente nunca imagina, a gente sabe o que acontece, mas a gente nunca lembra que naquele momento a gente está recebendo um passe. E ele responde: minha filha, enquanto estamos na carne, não temos ideia da ajuda dos benefícios que recebemos. Ah, se soubéssemos quanto, com certeza reclamaríamos menos, exigiríamos menos e trabalharíamos mais. Esse parágrafo, eu acho ele bem bacana. Quando ele fala aqui, enquanto estamos na carne, não temos ideia da ajuda dos benefícios que recebemos, a gente não tem essa ideia na prática, na nossa vivência diária. Porém, para nós que escutamos palestras, que vamos ao centro, que lemos, que estudamos evangelização no Mais Além, que fazemos estudo sistematizado, que lemos nossos livros em casa, nós temos na teoria toda essa ideia. Nós sabemos que esses benefícios vindo do mundo espiritual, ele existe, ele é concreto, a gente tem fé que eles existem, mas nos momentos de dúvidas, de aperto, de angústias, a gente esquece deles, muitas vezes, né? Então, a gente ainda não tem essa ideia de forma prática, muitas vezes de forma teórica, dependendo da atuação do trabalhador espírita, mas de forma prática a gente ainda não tem. E essa frase seguinte, eu acho que a gente devia colar na porta do espelho, né? Quando ele fala, se soubéssemos quanto, com certeza, reclamaríamos menos, exigiríamos menos e trabalharíamos mais, né? Porque mesmo quando a gente trabalha mais, a gente reclama. Você já prestado, não, tô cansada. Menina, mas é isso tudo? A gente sempre reclama, né? E a gente sempre exige condições para o trabalho. Nesse momento, o livro foi aberto ao acaso. Olha só, o acaso está entre aspas. Na lição que estava previamente preparada por nossa equipe. Isso é uma coisa que acontece muito. Quantas vezes no Evangelho no Lar da nossa casa, né? A gente abre lá o livro e vem aquela leitura reconfortante para o dia que tivemos. Às vezes para um filho que está com problema, um assunto de doença, uma dúvida com relação ao que está acontecendo com o mundo, e vem aquela leitura tão providencial que a gente fica assim, nossa, era tudo que eu precisava de ler, era tudo que eu precisava de escutar, não é verdade? Então, ou seja, esse acaso, ele não existe. De maneira sutil, os tarefeiros foram inspirados e guiados a certos temas, induzidos a lembrarem alguns versículos evangélicos, histórias ou lições de livros que se encontravam no cabedal do conhecimento de cada um. No último estudo, a gente falou um pouquinho sobre isso, essa questão do conhecimento de cada um. Que isso aí vai de encontro com o assunto da mediunidade que começou a ser tratado no estudo anterior. Nós sabemos que quanto mais conhecimento, não só conhecimento espírita, mas também de conhecimento cultural, né, de todos os assuntos relacionados à arte, ciência, filosofia, quanto maior o conhecimento, os trabalhadores do mundo espiritual, eles têm uma facilidade maior de fazer esse intercâmbio de uma forma mais edificante, né? Pois bem, então quando eles falam aqui, lembram de alguns versículos evangélicos, ou seja, se eu não tenho conhecimento de versículos evangélicos, essas inspirações que vão estar sendo enviadas no momento, eu não vou ter lembrança disso, né? Porque eles se comunicam com a gente dessa forma, através do conhecimento. E nós falamos o quanto que o evangelizador, ele exercita também a mediunidade, né? Que é dito lá no último estudo. Aí vamos dar continuidade que a gente vai entender isso melhor. Senhor Lúcio, mais uma vez, podemos perceber a semelhança com a tarefa mediúnica, não é mesmo?
Olha aí. Ora, todos somos médiuns. Ele está reforçando o que ele falou lá no capítulo anterior. E o que a gente já sabe, né? Segundo a doutrina espírita. Ora, todos somos médiuns, já que todos possuímos a capacidade de pensar. Portanto, somos passíveis de captar emissões mentais uns dos outros, né? Porque a mediunidade é isso, é o intercâmbio, esse intercâmbio de pensamentos. Em condições especiais, quando estamos vibrando em conjunto e por um mesmo ideal. Olha que lindo, né? Em condições especiais, quando estamos vibrando em conjunto. Olha como que é importante a união do grupo, essa mesma sintonia, essa vibração, esse desejo do mesmo ideal, de um ideal maior. São possíveis certos fenômenos de influenciação de maneira positiva, lógico, sempre, né? O passe, além de ajudar os nossos irmãos encarnados a se estabilizarem orgânica, mental e emocionalmente, também auxilia nessa receptividade específica, né? Por quê? Porque o passe é aquilo, né? Eles sentem a nossa vibração em cada um ali, né? Eles dão aquele passe individual lá no início e eles vão passando ali a energia vibratória necessária a cada um, porque cada um temos uma necessidade da reposição dessa energia vibratória. Então, eles vão passando ali a cada um aquilo que realmente eles precisam. Então, quando a gente recebe aquela reposição, né, de fluido vital bacana na hora do passe, para acalmar o nosso espírito, para o nosso espírito manter o foco durante o trabalho, a gente vai ficar mais receptivo a essas inspirações. Vocês lembram que no último estudo a gente falou lá da tela, né, mental, até mesmo para a gente ter essas percepções bacanas durante a aula de evangelização. Observando um tarefeiro que auxiliava um irmão do plano físico a se recordar de trechos de um determinado livro, comentei, olha que bacana, e comentei ainda. Vê, Aninha, como é importante o estudo para o evangelizador? Assim, ele facilita o intercâmbio espiritual e o auxílio se torna mais eficiente. Ou seja, se esse tarefeiro não tivesse lido esse livro, ele seria inspirado como? Lógico, seria inspirado de outras formas, mas o estudo, ele facilita muito no momento dessas inspirações, né? Que eles acessam o conhecimento evangelizador, o conhecimento doutrinário, o conhecimento cultural do médium. Aninha observava tudo em silêncio. Esse capítulo é um pouquinho maior, né? Nossos irmãos encarnados teciam comentários e se preparavam para a tarefa que seria iniciada no plano físico. Quando percebemos que as primeiras famílias começaram a chegar na casa espírita. No minuto exato em que estava determinado o início da tarefa em nosso plano, os tarefeiros desencarnados buscaram suas responsabilidades de forma ágil e harmoniosa. Porém, entre os encarnados, o movimento era um tanto desconexo e individual. Alguns permaneceram ainda no local da reunião, conversando sobre assuntos da tarefa, mas que não guardavam utilidade maior no processo que se destinavam. Isso é o que mais acontece, né, gente? É aquele momento em que a gente encontra e a gente vai falar das nossas dificuldades, às vezes a gente vai falar assuntos, igual tá falando aqui, assuntos da evangelização, às vezes um assunto do centro, mas às vezes a gente vai comentar, encontra ali com um amigo, às vezes que a gente tem mais intimidade, a gente vai falar de algum desagrado relacionado ao centro, às vezes a gente vai falar de um aluno especificamente, às vezes rotulando esse aluno, às vezes, muitas vezes de forma preconceituosa, porque quando a gente rotula, meio que cria ali um certo preconceito, não de uma forma maldosa,
mas que ajuda a abaixar a vibração, com certeza, né? Então, é aquela coisa, né, que muitos palestrantes falam, né? Ai, que vai lá, chega na casa espírita, toma o passe, sai do portão para trás, briga, chega em casa, arruma confusão. Cadê aquela energia vibratória que ele recebeu lá? De que adiantou, né? Então, ou seja, quanto mais a gente ter consciência do quanto que a gente tem que se preparar para chegar no ambiente do centro espírita, mesmo que não seja dia de evangelização, né? Tem aquele livro do Aconteceu na Casa Espírita, né? Que fala sobre um processo obsessivo dentro de uma casa espírita especificamente, onde fala isso de maneira muito clara, o quanto que a gente tem que se preparar, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, quando a gente entra dentro da nossa casa espírita. Quanto que os nossos assuntos, né, tem que ser bacana ali com o colega de trabalho. Alguns enumeravam mentalmente as dificuldades que encontraram para estar ali, sem saberem dos processos facilitadores que haviam buscado em todos os momentos. Ao relacionarem essas dificuldades para os demais companheiros, passavam perigosamente de simples análise à reclamação sistemática. Como que a gente reclama, né? Ao vitimismo e ao desânimo. Não, essa frase vitimismo e desânimo é algo que acontece, é de praxe acontecer, infelizmente. A gente sempre se coloca de vítima, né? A gente não é culpado de nada, né? Sempre o outro que é culpado, sempre o outro que dificulta, às vezes é um pai que não colabora. E o desânimo, ai, será que eu vou dar conta, né? Ai, eu não sei se eu dou continuidade nesse, não sei se eu nasci para isso, né? Que gera aí esse vitimismo e o desânimo. Outros companheiros mais desatentos situavam, falando em vitimismo, eu vou fazer um parêntese. Outro dia a Camila do Eugênio fez uma live na quinta-feira passada, onde ela falou muito sobre depressão, e teve um momento que ela falou muito sobre essa parte do vitimismo. E eu achei muito, muito enriquecedor, muito lindo, duas jovens conversando, falando sobre essa coisa do vitimismo, sobre o desânimo. Foi muito, muito rico. A gente não pode perder as lives da Camila não, viu, gente? Outros companheiros mais desatentos situavam a mente em diversos planos de ação, despercebidos das oportunidades de trabalho que lhes eram oferecidas nas situações comuns e sutis. Outros ainda, em vez de vigiarem a si mesmo, ocupavam-se das atitudes dos companheiros da tarefa, vasculhando-lhes os tropeços sem a caridade do auxílio. É a crítica ao outro, né? É aquilo que eu falei, a gente nunca enxerga o problema nosso, mas enxergar o do outro é fácil, né? É fácil. Principalmente num grupo grande como o nosso, a gente tem que ficar muito atento a isso. Na verdade, o número de servidores encarnados realmente dispostos a servir era reduzido. E por essas observações, Aninha dirigiu-se a mim receosa. Aí ela pergunta: vigilância não é um hábito que cultivamos quando encarnados, não é mesmo? Digo por mim, pois observando os nossos amigos, recordo-me constrangida de como me comportava também. É bem verdade, minha filha. Embora não seja possível culpar o corpo físico por nossa imprevidência, já que estamos situados no trabalho de Jesus, direcionado por uma doutrina esclarecedora e libertadora. Observe que a equipe espiritual faz todo o possível para auxiliar de forma que a tarefa, ainda assim, produza bons frutos. Jesus é maravilhoso. Não nos abandona ao peso de nossa própria iniquidade. Olha que final maravilhoso, né? Ou seja, ele fala ali de todos os tropeços dos evangelizadores. A Aninha se coloca naquele lugar enxergando que ela agia da mesma forma enquanto encarnada e evangelizadora, né? E ele coloca aqui no final
Observe a nossa equipe espiritual. Ela faz todo o possível para nos auxiliar, né? Por isso que é bom a gente ter esse conhecimento, esse despertar, né? E entender o quanto que eles estão no nosso lado. E ele completa: Jesus é maravilhoso, ele não nos abandona, mesmo quando a gente erra, né? Sinceramente, senhor Lúcio, eu gostaria que houvesse uma maneira mais ostensiva de alertar os nossos irmãos. Olha que grandiosidade, gente. Eu acho esse final muito lindo, quando ele fala: mas, minha filha, os alertas são diários e bem materializados. São diários e bem materializados, ou seja, tá ali, ó, debaixo dos nossos olhos, né? Observe bem que quando o evangelizador ele estuda, é auxiliado a encontrar respostas às suas dificuldades mais íntimas, para que possa vencer a si mesmo no trabalho do bem. É lindo, né? Então, ele coloca, né, lá em cima o quanto que Jesus é maravilhoso, o quanto que o mundo espiritual faz o possível para nos auxiliar, e ele completa, né? Ele enfatiza mais uma vez, né? Ele não completa, ele enfatiza mais uma vez que quando ele estuda, tudo fica mais fácil. Até para a gente receber aí, perceber esse auxílio cada vez maior. Todavia, guardamos a ilusão de que estamos estudando para quem? A gente sempre pensa que a gente está estudando para o outro. É para dar palestra, é para ser uma boa evangelizadora, é para chegar na sala de aula e saber o que a gente faz, é para eu ter subsídios para preparar uma aula top. Mas a gente acha sempre que a gente está fazendo isso aqui para as crianças, né? A gente se coloca acima deles em muitos momentos, né? Achamos que o tema é exclusivo para atender os evangelizandos, ponderou Aninha. Como você mesma disse, ilusão. Minha cara, evangelização é um processo sem limites. Ele não é limitado a mim, a você, não, ele é sem limites. A gente tem que ser evangelizador em todos os instantes, né? É na fila do supermercado, é no trânsito. A gente tem que ser evangelizador dos nossos filhos acima de tudo, né? Sendo mãe, sendo pai, assumindo o papel de mãe e pai evangelizador. A gente tem que ser evangelizador com os nossos pais e por aí vai. Então, a evangelização é um processo sem limites. Atua em todas as vertentes, em todas as portas do processo. Beneficiamos e somos os mais beneficiados. Olha que lindo, né? A gente beneficia, a gente chega lá pensando que a gente está beneficiando somente os nossos evangelizandos, mas nós somos os mais beneficiados. Que lindo, né? E ele termina com uma pergunta: não é uma bênção? É uma bênção, né, gente? É maravilhoso. Bom, então, gente, deu aí 23 minutos. O próximo é aportando a evangelização. Depois a gente vai colocar lá no grupo como que a gente vai fazer, né? Aceitando sugestão, se a gente faz via algum aplicativo, ao vivo. Vamos aí vendo aí, porque acredito que a gente deve ficar ainda mais uns dias somente online, né? Então, assim terminamos. Obrigada pela paciência. Espero que tenha dado certo. Um beijo.